Pessoal, estou vindo aqui para humildemente reconhecer que o nosso rival é mais competente em se comunicar, em passar as suas questões, em transformar as suas dificuldades em coisas administráveis e positivas no que chega à mídia, no que chega aos torcedores e no que chega a todo mundo, enquanto do Inter é só crise. Vocês querem saber do que eu estou falando? Ah, tu vai saber. Solta a vinheta. Esse processo de pagamentos de salários escancarou uma situação colocada no universo do Rio Grande do Sul, na mídia, na opinião pública, que realmente mostra que o Grêmio tem uma capacidade de comunicação muito mais competente. O Grêmio é um encantador de serpentes. Isso não é defeito, isso é mérito. O Grêmio consegue convencer das suas situações todos do contexto da sociedade gaúcha. O Inter não. E aí vem a desigualdade no tratamento que eu tanto brigo aqui para vocês. Vamos lá e eu vou exemplificar para vocês a partir de agora. Nós tivemos nos últimos dias um escancaramento de situações financeiras difíceis de Inter e Grêmio em relação ao pagamento dos salários dos seus jogadores. No caso do Internacional, o que aconteceu? O Inter, que tem que pagar dia 5 do mês o salário, conversou com os jogadores e estabeleceu o seguinte: galera, nesse mês eu vou esperar chegar o dinheiro da CBF, que vai chegar durante o mês, para pagar vocês. Ok. E foi o que aconteceu. Ontem chegou o dinheiro do adiantamento que a CBF abriu na linha de crédito e foi tudo quitado no Internacional. O mesmo Internacional em que os jogadores diminuíram 25% dos seus vencimentos, cortaram 25%, um quarto dos seus ganhos, os jogadores do Inter cortaram enquanto houver a parada da pandemia. Beleza? Qual é a manchete? Essa aí. É isso que a opinião pública recebeu em relação à situação do Internacional. O Inter está com salários atrasados. Nós sabemos que no mundo do futebol, salários atrasados é um carimbo altamente pejorativo e que mancha o clube. Porque historicamente um clube atrasar salário demonstra incompetência, demonstra que não conseguiu cumprir com o que se comprometeu. No caso do Inter, não só cumpriu o que se comprometeu, como a dificuldade se coloca por conta da pandemia. No caso do Grêmio, no caso do nosso rival. Ontem nós tivemos uma amostra do quanto eles são mais competentes do que a gente, tá? Nós estávamos falando há alguns dias sobre essa história do Grêmio adiar o pagamento. Isso é a primeira coisa. Tá aí o conceito no Google para vocês. Atraso, o conceito de atraso envolve também o adiar, tá? Então nós estamos dizendo aqui que tu pode escolher a forma como tratar. No caso do Inter, como eu mostrei, salários atrasados. No caso do Grêmio, é isso aí que está na tela. O Grêmio não atrasou os salários. O Grêmio está adiando os seus salários. Muito bem. Aí ontem o Grêmio lança uma nota oficial falando sobre o corte de 55% do pagamento aos seus atletas, em que estes 55% que não serão pagos neste período serão pagos integralmente com juros e correção monetária no ano que vem. Ou seja, o Grêmio não vai gastar um centavo a menos. O Grêmio está conseguindo cortar uma coisa agora e transferindo o seu problema para o ano que vem. Não é como no Inter, que 25% do salário dos jogadores não serão pagos mais, enquanto tiver parado para a pandemia. Só que o Grêmio usa palavras bonitas. O Grêmio usou uma palavra na sua nota, que é o diferimento, né? Palavras que fazem com que as pessoas se confundam em relação a qual é a real situação, o problema. O Grêmio não ia falar em atraso, obviamente, e aí a imprensa vai atrás disso. Diferimento é uma palavra que demonstra exatamente um atraso, um adiamento da atual condição para um pagamento posterior. Então, assim, é muito usado esse termo para impostos. Gente, aí o Grêmio coloca na nota, entre outras coisas, que este acordo que ele fez com os jogadores vale de abril a setembro deste ano. Ou seja, o Grêmio cortou esse 55%, não está pagando de abril a setembro deste ano. Abril. Nós estamos no final de junho, começo de julho. Ou seja, o Grêmio está com salário atrasado desde abril. E ninguém falou nada na imprensa. Aí ontem ainda, uma ação orquestrada entre os jogadores do Grêmio, tá aí na tela, um por um, usando a mesma frase, brigando, batendo de frente com a imprensa, com alguns da imprensa. Na verdade, esse recado foi para os donos da bola, tá? O programa que eu participo, que é o único que contesta. Pau na imprensa por terem colocado que os jogadores não abriram mão de nada até agora. Uma ação pensada, orquestrada, que faz com que todos os jogadores do Grêmio ao mesmo tempo, os ídolos do Grêmio, vão lá e deem um pau conjunto na imprensa para a torcida ficar do lado deles. E isso aconteceu. O Grêmio age muito melhor. O Grêmio se vira muito melhor com a situação. O Grêmio está com salário atrasado desde abril. Os jogadores do Grêmio não abriram um centavo
não abriram mão de 1 centavo dos seus salários e o Grêmio está conquistando um pepino para pagar no ano que vem e a imprensa está tratando como... Cara, tá aí a manchete. Eu estou provando para vocês. Isso que está na tela foi colocado ontem na imprensa. Jogada de mestre do Grêmio. Jogada de mestre do Grêmio. Colocando que o Grêmio, na verdade, conseguiu um empréstimo dos seus jogadores. Isso é uma piada. Isso é uma piada e é assim que as coisas acontecem. Mais uma coisa muito interessante. O Inter foi muito criticado pelas demissões que fez, né? Há algum tempo, lá no começo de maio, o Internacional teve que demitir. Muito triste para todos nós, para todos os colorados, e foi muito criticado por isso, por ter tomado esse tipo de iniciativa. E o Grêmio se vangloria muito do fato de estar fazendo movimentos para não precisar demitir. E isso é comemorado por todos da mídia, por todos os torcedores do Grêmio. Vamos lá, os funcionários que foram demitidos do Internacional faziam parte, em grande parte, do processo administrativo funcional do estádio Beira-Rio, né? E foram demitidos. O Grêmio não tem o processo administrativo funcional da Arena, porque a Arena não é do Grêmio. A Arena é da Arena OAS. A Arena é da OAS. E sabe o que a Arena OAS fez? Tá aí na tela para vocês. Informação do colega Hilton Mombach, do Correio do Povo. A Arena demitiu também. Demitiu também. Vocês viram isso citado em manchetes aí nos lugares? Não. O Grêmio é muito competente, gente. É assim que as coisas acontecem. Então vocês têm que entender que é isso que acontece no Rio Grande do Sul. E outra coisa, você que vem nos comentários aqui dizer, Baldasso, esquece o Grêmio. Baldasso, foca no Inter. Não diga isso pra mim, porque eu fico indignado com isso. Não se trata de Grêmio, se trata de Inter. No que o Grêmio está sendo mais competente do que nós, em se comunicar, em se defender e no tratamento desigual da imprensa. Isso é brigar pelo nosso clube e eu não vou deixar de fazer isso não. Valeu.